Grande Alisson Mascaro, como é que tá você, meu amigo? Tudo em paz? Boa tarde, querido Leonardo Atushi, tudo bem? Espero que aí também. Que alegria vê-lo, ver a Daiane querida e todas da TV 247. Saudades aí de você, tudo em paz? Minha, tudo certo, que alegria. Num tempo, é bom até aproveitar a Daiane, que nos apresentou agora, num tempo no qual, neste ano, com eleições, com o mundo acelerado como está, cada vez mais o papel da Daiane, do Leonardo, de todas e todos que estão up to date com as informações, é um papel decisivo. Então, é um tempo no qual o mundo muda e nós precisamos pensar e agir juntos. Eu começo a acreditar nisso, viu, Alisson? Porque está mudando todo dia a gente tem informações novas e a velocidade é realmente estonteante, né? Hoje eu fiz uma reflexão a respeito disso no Bom Dia 247, falando com o Zé Reinaldo e com o Lejane Mirran, na parte internacional, sobre como os acontecimentos, né, são relevantes para o Brasil, o que acontece na Bolívia, né, a tensão entre Estados Unidos e Israel, o recrudescimento da guerra na Ucrânia. Então, assim, quer dizer, todos os fatos interconectados. E também, na verdade, a gente falou bastante do novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que está alinhado com com esse grande conflito internacional, que é a guerra Estados Unidos-China, né? Ou Estados Unidos-mundo multipolar. Lembrando que o Celso Amorim foi à Rússia na semana passada, disse que o mundo já vive uma terceira guerra mundial, já estamos nela, né? E a gente começou o programa hoje falando do embaixador designado pelos Estados Unidos para o Brasil, que é um adepto do movimento MAGA, um jovem de 38 anos, muito ligado ao Marco Rubio. E aí eu me lembrei da doutrina de segurança dos Estados Unidos, a nova doutrina, que prevê o seguinte: retomar, vamos dizer assim, o domínio sobre a América Latina, para depois voltar mais forte para esse conflito contra o mundo multipolar, né? Fim de semana passado, a gente teve o primeiro turno das eleições na Colômbia. Semana que vem, o segundo turno das eleições no Peru. E depois da Copa do Mundo, a gente vai entrar firme nas eleições brasileiras, né? Nesse novo contexto de muita pressão do imperialismo. Então, com isso, eu faço essa introdução e passo a bola para você. Eu quero aproveitar essa introdução do nosso querido Leonardo para dizer que, de fato, o tempo presente tem demonstrado uma aceleração de muitas dinâmicas da sociedade capitalista mundial, e esta aceleração não se restringe mais a um espaço do globo e os demais espaços, eventualmente, contra isso ficariam alijados. Cada movimento no plano de um país como os Estados Unidos é um movimento no mundo todo. Então, nós não conseguimos mais ficar distantes ou, pelo menos, relativamente autônomos a essa dinâmica geopolítica, a dinâmica da economia, da política, da militarização no plano mundial. A Bolívia impacta o Brasil, a Colômbia impacta o Brasil, a Argentina impacta o Brasil, vice-versa, a mesma coisa. O Brasil impacta a Venezuela, o Brasil impacta Cuba, o México impacta Cuba e a Venezuela, e os Estados Unidos impactam o mundo todo. De tal sorte que, ao observarmos esta aceleração, esse encurtamento do espaço mundial, nós também observamos que, numa certa medida, eu quero aqui reforçar esta percepção que já tenho falado há tanto tempo, nós não vimos mudança qualitativa na forma de estruturação da geopolítica mundial. Nós vamos daqui a pouco, penso, querido Leonardo, tratar até também destas últimas ações do governo Trump contra o Brasil, lidando, por exemplo, com o dito narcoterrorismo e PIX. Mas observemos nós que os fatos são novos. Então, a cada dia se tira um coelho da cartola. Agora é PCC e Comando Vermelho, ontem foi outra coisa, amanhã será outra. Hoje é PIX, ontem foi Terras Raras, anteontem foi alguma outra coisa. No fundamental, no entanto, mudam as temáticas, mudam os assuntos, mas o modo de organização é sempre o mesmo. Os Estados Unidos são um poder político estatal imperialista. Isto há 100 e tantos anos. Esta organização imperialista dos Estados Unidos não renuncia à sua própria lógica. Por mais que o mundo pudesse perceber, e às vezes percebe,
que manter esta cadência imperialista faz os Estados Unidos, no longo prazo, irem para o buraco, porque é essa a verdade. Daqui a pouco, inclusive, nessa nossa reflexão, eu quero poder falar do porquê que, no médio prazo, essa tendência leva o imperialismo à sua própria, ao seu próprio declínio. Mas os Estados Unidos têm natureza imperialista. E essa natureza imperialista faz com que ele não consiga mudar a sua própria estrutura, a sua própria dinâmica, de tal sorte que, quando perde o espaço geopolítico mundial, então toma para si como refém a América Latina, que foi sempre sua refém, só que agora é refém única. Quando alguém tinha 5 espaços do mundo para colocar as garras, colocava um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. Agora só tem este, ou tem fundamentalmente este. Então é pior para nós no Brasil, é pior para nós latino-americanos, porque agora o alvo somos nós. No entanto, aqui vai uma questão também muito peculiar. As sociedades capitalistas são sempre sociedades controladas pelo capital, não pelo Estado. São as burguesias que controlam o Estado, e não o Estado que controla as burguesias. Isto talvez seja um saber muito fundamental, muito refinado, mas que, via de regra, nós nos esquecemos no cotidiano. Eu tenho, inclusive, um livro de anos atrás, no qual eu desenvolvo estas reflexões, essas temáticas, que é Estado e Forma Política. Não é o Estado que controla a burguesia, é a burguesia que controla o Estado. No entanto, cada sociedade tem uma articulação entre a burguesia e o Estado. Eu diria que hoje a articulação mais profícua de todos os países do mundo entre burguesia e Estado é a relação que se dá na China. Na China, a burguesia... Eu sumi, Leonardo, é isso? Não, tá tudo... Sumiu agora, não sei o que aconteceu, fechou sua câmera, agora voltou. Bom, coisa aconteceu. A CIA, enfim. Então, na China, o que existe é efetivamente um poder estatal que, por razões de uma revolução socialista nacionalista, tem ascendência sobre as burguesias. Tirando a China, mais eventualmente alguns poucos outros países, a vastidão dos países do mundo funcionam exatamente com a predominância dos interesses da burguesia, das frações burguesas, sobre os estados. E talvez o caso mais, eu diria, chocante ou mais patente desse controle sejam efetivamente os Estados Unidos. Incrivelmente, o Estado estadunidense, o governo estadunidense, ele tem uma hipertrofia para a guerra, para se lançar imperialisticamente no mundo, e ele tem uma disformidade, ele tem uma incapacidade de se apresentar perante a burguesia nacional. Ele é radicalmente controlado pela burguesia estadunidense e aí põe suas garras no mundo, de tal modo que, então, o resultado de tudo isso é que a burguesia estadunidense tem um Estado e esse Estado tem um mundo. Ou seja, o imperialismo não é um capricho do Estado estadunidense, não é um capricho do governo estadunidense. O imperialismo é o capricho da burguesia estadunidense. Eu estou contando tudo isso, dando essa dimensão, inclusive tomando a China como um polo no qual, muito dificilmente, um burguês chega ao Xi Jinping e diz: eu quero isto. Muito raramente isso aconteceria. Do outro lado, os Estados Unidos, no qual um burguês chega e diz ao Trump: eu quero isto. No caso de Xi Jinping, a visão do burguês pode até ser a visão do Partido Comunista Chinês e a visão do Estado chinês. E, eventualmente, estão todos aqui aderentes, porque muitas vezes essa aderência é fundamental. Nos Estados Unidos, não importa a visão geopolítica do governo. Se eu esgarçar a minha relação com um Estado amigo, eu perco esse Estado. Não importa. Se o capital quiser fazer com que um certo interesse de momento seja um interesse que venha a lhe dar lucro, o governo dos Estados Unidos, então, faz guerra contra aquele país. De tal sorte que nos Estados Unidos, e aqui eu quero concluir essa introdução, nos Estados Unidos não há mais cálculo político e geopolítico de longo prazo.
aquele interesse da fração burguesa que imediatamente se põe lá no governo, ele faz com que o governo estadunidense tome partido daquele interesse, ainda que em médio prazo esgarce outros setores econômicos dos Estados Unidos e ainda que, em médio prazo, os Estados Unidos, em termos de política internacional, de reputação, de soft power, de apresentação, cartão de visitas, ele vá se esgarçando. Então, o que nós vemos é que um setor econômico que eventualmente sopre diretamente nos membros do governo e faça com que o seu interesse prevaleça, não tem outra lógica a não ser o interesse imediato, de tal sorte que então, provavelmente, e isto é sempre o caso, aquele que é o interesse predominante dos Estados Unidos, que não é mais produtivo, não é mais industrial, nem agrícola, nada disso, é financeiro puro e simples, que se representa por bancos especuladores e cartões de crédito, eles mandam nos Estados Unidos e dizem ao Trump, agora eu não quero que o Brasil saia do sistema de cartão de créditos de Visa e Mastercard. E o Trump faz exatamente o que a fração burguesa financeira determina nos Estados Unidos. Não, muito interessante. Eu ia te fazer uma pergunta exatamente sobre isso, né? Quando você fala da burguesia nos Estados Unidos, eu ia te perguntar se isso se resume a Wall Street, capital financeiro, e Nasdaq, né? Que é o capital tecnológico, onde estão lá as big techs, enfim, as empresas de tecnologia. Porque exatamente é um país desindustrializado. E na China, como você mencionou, onde há um predomínio do Estado sobre o mercado, prevalece o capital industrial, né? Eu ia te pedir para fazer um pouco dessa explanação, mas depois a gente já pode entrar nesse tema do PIX, né? Quer dizer, então, se o PIX realmente está ameaçado, né? A grande questão também que se mostra como tendência é que há 50 anos os Estados Unidos cambiaram, mudaram o seu regime de acumulação dentro do capitalismo. Deixou de ser fordista e passou a ser pós-fordista. O fordismo era um regime dentro do capitalismo no qual a indústria, Ford aí é o símbolo que se usa de uma indústria automobilística, portanto servindo como imagem de um certo jeito de acumular. Os Estados Unidos deixaram o modelo fordista e, automaticamente, como o mundo precisa de coisas, outros países produziram essas coisas. A China, que tinha uma mão de obra imensa e muito barata, pegou isto como se fosse o seu próprio caminho. Então o fordismo foi para a China e o pós-fordismo passou a ser dos Estados Unidos e os Estados Unidos foram na jugular do mundo inteiro, fazendo com que os demais países, Europa, América Latina, tantos outros mais, também chegassem ao pós-fordismo, não mais se industrializar, viver agora de lucros, de acumulação financeira, enquanto passou-se a produção para a China. Por que a China, no entanto, não caiu nas garras desta forma de acumulação apenas pós-fordista? Porque fez uma revolução socialista e nacionalista na década de 1940. Adveio da Segunda Guerra Mundial, enfrentando o imperialismo japonês e fazendo também esse enfrentamento contra nazistas e fascistas, mas também de modo nacionalista, a princípio fazendo uma acumulação interna. Depois os Estados Unidos fizeram esse jogo casado. Os Estados Unidos ganham no lucro financeiro e a China ganha produzindo coisas. Estas coisas no começo eram radinho, televisão, um carro muito ruim. Hoje são os melhores chips do mundo, os melhores carros do mundo. Enfim, uma economia altamente desenvolvida. Os Estados Unidos não têm mais esta pujança industrial. Não quer dizer que os Estados Unidos sejam desindustrializados, ou pelo menos de modo absoluto. Quero dizer que perdeu aquela tração primeira da industrialização. E ao perder isto, perde também até uma certa dimensão da sua vida militar, porque os Estados Unidos têm enorme indústria militar, que movimenta a economia estadunidense, mas já não tem a agilidade que uma nação totalmente industrial possa ter. Não produz engenheiros com a mesma rapidez, se produz também, esses engenheiros são todos eles levados a perder tempo vendo rede social, vendo vídeo de gatinho, brincando no WhatsApp, enquanto em outras regiões do mundo, por exemplo, a China, eventualmente a pessoa tem um certo cultivo do saber da engenharia para não ficar apenas atrás de pequenas brincadeiras do cotidiano. Isso é típico dos Estados Unidos. Pois bem, nos Estados Unidos, a fração decisiva do capital é a fração financeira. Essa fração, efetivamente, ela organiza a vida estadunidense.
O que isto representa na prática? Representa que nos Estados Unidos, aquilo que é efetivamente o setor, eu diria, mais ligado à especulação, aos bancos e aos cartões de crédito, esse setor manda nos Estados Unidos com um adendo, que bem lembrou nosso querido Leonardo, da Nasdaq, daquilo que diz respeito às tecnologias novas. Aqui minha câmera voltou a dar uma... Ela ficou meio maluca aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu resolvo aqui. Vamos lá. Bom. Então, para acabar isso, aí eu devolvo a palavra ao Leonardo, eu tiro e ponho a câmera de novo. Aqui temos uma dimensão de que uma fração burguesa nos Estados Unidos efetivamente fez um movimento que liderou o mundo para a desindustrialização, e esse é um dos grandes defeitos dos Estados Unidos. Você está com uma webcam ou com a câmera do computador, Alisson? Vamos esperar ele voltar, talvez a gente já resolva aqui rapidamente. Mas muito interessante, né? Porque a gente está vivendo esse momento aí de grande transformação da economia mundial, né? E os Estados Unidos tentando impor... vai voltar aqui melhor aqui, ó. Eu não sei o que aconteceu, qual foi esse efeito, mas ela começou a piscar. Eu estou no computador. Não, mas está tudo bem. Mas, Alisson, então você falou o seguinte, quer dizer, então a gente tem aqui, quer dizer, esse predomínio do capital financeiro, né, e essa imposição da burguesia financeira ao Estado imperialista para que adote certas políticas, inclusive promovendo guerras assim. Quer dizer, esse domínio do capital financeiro é o que leva à imposição para os, entre aspas, aliados dos Estados Unidos do modelo neoliberal, do modelo antipovo, e isso explica, por exemplo, o que a gente vê na Bolívia, o que a gente vê na Argentina, o que a gente já começa a ver no Chile também, e até mesmo o eventual apoio do governo Trump à família Bolsonaro aqui no Brasil? Sim, e observemos nós o quanto isto é deletério para o mundo e para os Estados Unidos. Porque para o mundo acaba sendo uma dinâmica na qual o lucro financeiro, que é sempre imediato, é o que importa. Agora eu quero chamar a atenção de todas e todas, queridas e queridos que me acompanham o Leonardo aqui nesta tarde de hoje. É muito peculiar o lucro financeiro. O lucro financeiro de bancos, especuladores, esses bancos de investimento e adjacências, esse lucro ele é dinheiro fazendo dinheiro. Então, ele não é dinheiro que faz mercadoria, que faz dinheiro. Marx, no livro O Capital, percebia que o capital se faz, num certo pensamento teórico nosso, com dinheiro que faz uma mercadoria que acrescenta valor, portanto, esse dinheiro original, que depois, então, redunda em mais dinheiro. No modo financeiro de acumulação, é dinheiro dando mais dinheiro, não tem coisa no meio. Quando eu digo assim, o Banco X no Brasil, ia dar nome de banco, mas eu vou evitar dar os nomes aos dois grandes bancos nacionais, mas vocês já sabem quais são, mais uns tantos aí agregados. No Brasil, um banco teve 30 bilhões de lucro. Muito bem, esses 30 bilhões, provavelmente ele reinveste esse lucro em algumas empresas, ele compra fazendas, coisas mais. Só que ele não faz com esses 30 bilhões exatamente isso, só isso. Um bom pedaço desses 30 bilhões são reinvestidos em mercado financeiro também. Então esse dinheiro não vê coisa concreta, não vê boi, não vê chifre de boi, não vê vaca, não vê capim, não vê nada. Esse dinheiro é reinvestido em mais dinheiro. E assim vai fazendo uma máquina de acumulação de dinheiro no mundo, sem que se veja a partir daí um parafuso. Pois bem, isto não é um ciclo que realimente a sociedade. Pelo contrário, se o Banco Bradesco ou o Banco Itaú ganham 30 bilhões, isso não reverte para a sociedade. Nem para dizer assim, mas o banqueiro gasta. Porque o banqueiro do Itaú e do Bradesco, via de regra, por ser rico há um pouquinho mais de tempo do que o novo arrivista do sistema financeiro, é muito provável que os donos do Itaú e do Bradesco gastem menos que o Vorcaro, em termos pessoais. Eles não têm mais com o que gastar, né, na verdade. Eles já têm tudo que eles poderiam desejar. Eles não fazem festa, eles não abrem champanhe de não sei quanto, enfim, essas coisas muito banais, que é uma aparência de rico. Enfim, o que seria rico para alguém? Rico para alguém seria abrir uma champanhe no meio de um iate e sei lá o quê. Enfim, isso talvez a imagem desse tal de Vorcaro seja a imagem típica de alguém que pensa em dinheiro para gastar o dinheiro. Então, se ele tem 10 milhões, ele dará uma festa de 10 milhões, e coisas assim.
Então, o que estou dizendo é que este sistema financeiro faz com que se sugue aquela que é a economia do mundo e leva à bancarrota desse próprio modo social. Os Estados Unidos são isso. Um país riquíssimo, trilhardário, e o povo passando fome. E o povo nas piores condições possíveis. E agora, inclusive, muito ligado a estas epidemias, como, por exemplo, de drogas, que fazem com que nos Estados Unidos, anfetaminas, que fazem com que grandes parcelas da população vivam nas condições mais degradantes possíveis. E não tem uma forma de assistência pública para a saúde coletiva. E também a saúde dos Estados Unidos é algo horripilante, talvez seja o pior sistema de saúde do mundo, é o estadunidense. Alguém, para qualquer coisa, tem que gastar os tubos para poder fazer um procedimento banal. Então, estou dizendo, e tudo isso é por quê? Porque o mercado financeiro está por detrás também do sistema privado de saúde. Resultado, nos Estados Unidos, quem manda no sistema diretamente é o especulador, é Wall Street, são os bancos, são os cartões de crédito. É uma rede que nós não conseguimos ver direito, porque aqui no Brasil, essa rede basicamente são duas coisas. Os grandes bancões do Brasil e estes pequenos bancos, esses vorcaruzinhos da vida, que fazem as suas fintechs e coisas mais, que são os que explodem por aí. Nos Estados Unidos tem mais coisa, porque nos Estados Unidos também tem o sistema que regula as transações em dólar no mundo, coisa que o Brasil não tem, porque o Brasil não tem a moeda que circula no mundo. Então, o cartão de crédito do mundo é estadunidense. Só aí já tem uma terceira força, além dos bancões estadunidenses e dessas ditas fintechs estadunidenses, tem também isto que é o sistema que organiza a transação mundial. Isso nenhum país do mundo tem, à exceção dos Estados Unidos. Então tem uma terceira força, que nós aqui no Brasil não estamos acostumados a lembrar. Essa terceira força dos Estados Unidos, na hora que ela entra e percebe que o Brasil tem PIX, isto para nós parece algo banal, porque não interferiu em nenhuma economia financeira do Brasil, ou seja, isso não interferiu a princípio no Itaú e no Bradesco, porque também Itaú e Bradesco são, eu diria, subsidiários da Visa e da Mastercard, nos Estados Unidos interferiram. Então, este setor nos últimos anos vinha dando sinais de que não iria perder este mercado. E agora as garras começam a ser muito diretamente apontadas. Resultado, é lá o setor financeiro que controla na jugular do Trump o imperialismo mundial. Então, aqui já está um ponto decisivo para entendermos como funciona essa geopolítica estadunidense. É mediante o interesse de gente como os donos da Visa, da Mastercard, mais as BlackRocks dos Estados Unidos e outras coisas mais, é essa gente que manda nos Estados Unidos e, por tabela, manda no mundo. E provavelmente, quer dizer, os donos da Visa e da Mastercard são as BlackRocks e esses fundos, grandes fundos de investimento, né? O capital já é totalmente diluído numa coisa meio amorfa que é esse capital financeiro transnacional. Você sabe dizer, querido Lourenço, você sabe dizer se a Visa e a Mastercard tem uma figura referencial que se chame dono de cada qual? Eu vou pesquisar aqui durante a live, quando eu vou te passar a palavra, vou tentar descobrir aqui já já. A Roberta Graff fala, querido Alisson, China socialista, mas o custo ambiental pesado no Brasil e África. Sejamos pelo ecossocialismo ou barbárie, serão 3,5 a 4 graus a mais na faixa equatorial em poucas décadas. Eu não sei se, de fato, a China está impondo um custo ambiental pesado ao Brasil, mas na China, todo o discurso é da transição ecológica, da nova economia, dos carros elétricos, enfim, do que eles chamam lá de Bela China também, grandes usinas de queima de lixo, né? O lixo está desaparecendo na China porque eles queimam o lixo de uma maneira ambientalmente protegida ali, sem gerar emissões. Então, quer dizer, na China, pelo menos, o discurso é de proteção ambiental. Agora, não sei se a China, com seus investimentos, está trazendo degradação ambiental ao Brasil. É uma questão a ver aqui. Mas, enfim, voltando então a essa questão, Alisson, a gente chega então no impasse, né? Quer dizer, no impasse que é a eleição brasileira, né? Os meios de comunicação, as classes dominantes, enfim, todos sempre se alinharam ao anti-Lula, né? Qualquer que fosse o anti-Lula. Só que o anti-Lula da vez é uma figura muito complicada, que é o Flávio Bolsonaro, que é filho de uma pessoa condenada por golpe de Estado, envolvido com crime organizado, envolvido com milícias, com tudo que há de pior nesse país, né? Mas, ao mesmo tempo, pode representar o projeto
de dominação imperialista no Brasil. Só que esse projeto pode eventualmente atingir interesses também financeiros locais consolidados. Para onde vai a classe dominante brasileira nessa eleição? Porque ela não quer o Flávio Bolsonaro, né? Ela nunca quis o Lula, mas ela também não quer o Flávio Bolsonaro, só que não conseguiu viabilizar uma terceira via. O que fará a classe dominante, na sua opinião? Então, eu vou aproveitar esta sua pergunta e vou continuar na mesma sequência dessa decomposição do poder no mundo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Também no Brasil se dá o mesmo movimento que se deu nos Estados Unidos. O Brasil, desde os anos 1980, foi levado de fora para dentro. Em algum momento passou a ser de dentro para dentro, foi levado ao neoliberalismo, ao pós-fordismo. Então, a industrialização do Brasil, que veio até o início dos anos 80, a partir daí ela decaiu, ela declinou, pelo menos metade. Ele chegou a metade do que foi, ou até, eventualmente, a um terço, a depender da área com a qual se trabalhe, da industrialização do Brasil. Isto fez com que, ainda mais, o Brasil tivesse uma sobrepujança do capital financeiro. No caso do Brasil, aconteceu também uma espécie de reorganização desta burguesia financeira do Brasil, nacional, nos anos 1990, com Fernando Henrique Cardoso, o grande governo neoliberal do Brasil, quem deu a base para a desindustrialização do Brasil e a pobreza do nosso povo. Portanto, porque os salários, a partir daí, passam a ser salários somente de comércio, somente de serviço, porque não tem mais indústria com força e o salário da agricultura, infelizmente, é um salário residual na economia nacional. Pois bem, então passa a ser somente salário de serviços. Isto é o salário da moça caixa do supermercado. Isso é o padrão nacional. Isso vem do Fernando Henrique Cardoso, que foi extinguindo o trabalho industrial, deixado de modo lateral. Pois bem, naquele tempo aconteceu no Brasil um fenômeno também peculiar. Quando se vai ao México, por exemplo, e eu muitas vezes dei conferências no México, dei aulas no México, percebe-se que os bancos do México são estadunidenses. São as bandeiras dos Estados Unidos. É verdade. Mesmo quando você tem as bandeiras mexicanas, eles são controlados por um banco dos Estados Unidos, tipo o Banamex, que é do Citibank, se eu não me engano, né? Isso, sempre assim. Na Argentina, os bancos argentinos eram, via de regra, e são, via de regra, controlados pelos bancos europeus, como, por exemplo, o Santander, que tem uma presença enorme no mercado argentino, ou até o Itaú. Quando se ia para a Avenida 9 de Julho, na Argentina, se via aquele grande edifício do Itaú, quase em frente do obelisco. E, curiosamente, Alisson, só para complementar com um ponto, né, quer dizer, o capital financeiro, quer dizer, ao desindustrializar os Estados Unidos para reduzir custos, mandou a indústria para a China, mas mandou um pedaço da indústria para o México também, para o NAFTA. Então, muitos dos carros brasileiros são importados do México. A indústria automobilística no México hoje é muito mais desenvolvida do que no Brasil, só para dar um exemplo dessas contradições também, né? Sim, eles são muito fortes em termos de alguma industrialização de automóveis. Então, o que estou dizendo é que essa organização banqueira no Brasil foi peculiar, porque aqui um pedaço do mundo financeiro se foi para o exterior. Então, aqui também tem Santander, também houve o HSBC, outros mais. No entanto, o que nós temos é uma presença bastante massiva da burguesia brasileira, Itaú e Bradesco, e mais as adjacências desses dois, Banco Safra, outros mais. Este capital burguês nacional, no entanto, financeiro, só funciona na base de uma simbiose com o capital financeiro dos Estados Unidos. Resultado, nós temos agora aqui uma certa posição peculiar, porque desde o tempo de Collor e Fernando Henrique Cardoso, quem manda no país são os bancos, sempre. O que nós tivemos, eventualmente, pós-golpe de Dilma Rousseff, foi a entrada, eu diria, com garras também um pouquinho mais afiadas, desta segunda linha do sistema financeiro. Então, para usar, já que ele é a bola da vez, esse tal de Vorcaro, este Vorcaro é o exemplo de uma espécie de segunda linha financeira, especulativa, a Faria Lima no sentido não apenas dos grandes bancos, mas no sentido desses investidores
ou negociantes do capital financeiro de risco extraordinário, enfim, negociatas as mais escusas, que via de regra também estão associados ao crime. Então, estas facções, as mais presentes ou as menos presentes, ou são uma espécie de peixe comensal do grande tubarão, que são os grandes bancos. Então, o que nós tivemos é uma espécie de cadeia completa alimentar do sistema financeiro. Tem os grandes eixos e tem também as suas adjacências. Resultado: a partir deste momento, o que nós temos é uma potencial contradição interna na fração financeira do país, na burguesia financeira, porque ela continua sendo dominada pelos grandes bancos, e os grandes bancos do Brasil são consorciados com o imperialismo, muito consorciados. Existe uma linha B, esses worcaruzinhos da vida. Esses worcaruzinhos da vida têm por expectativa de negócio, não é fazer um banco para 100, 200 anos, tem por expectativa de negócio fazer muito lucro e dar uma festa em Malibu, enfim, algo assim. E, claro, manter esse dinheiro, ou coisas mais. Só que não é uma expectativa como um banco de 100 anos, de 150 anos. É uma expectativa de que se faz lucro, vive-se... Eles não querem virar Rothschild, né? Eles não querem... Não. Nunca serão Rothschild, né? Viver a vida... Não tem esses filmes de Sessão da Tarde, vivendo a vida doidado, sei lá, coisas assim. É mais isso do que virar Moreira Salles, é por aí. Isso, então, Luigi Tenco, um cantor da música italiana da década de 60, enfim, dizia andare cent'anni in un solo giorno, viver 100 anos, andar 100 anos num dia só, enfim, é uma coisa desse nível, tchau amore, enfim. Então, é viver a vida doidado, enfim, acelerar, essa forma burguesa primitiva. Existe uma certa divergência entre essas duas frações da fração financeira da burguesia? Existe, nós estamos vivendo isso, porque, de fato, a movimentação contra estes worcaros da vida tem por detrás os grandes bancos. Só que, agora vem a questão, para o central, não há divergência entre bancões e banquinhos. Para usar uma palavra aqui que vem num nível bastante imediato, porque também esse tal Banco Master se anunciava como banco, e não simplesmente como uma corretora de crédito, era um banco. Por que existe, no fundo, uma certa convergência de bancão e de banquinho? Porque, embora a estratégia de negócios, eu diria, de longo prazo de um e do outro é diferente, no curto prazo, e infelizmente o mercado financeiro, volta a falar, não tem longo prazo. Ele pode querer se manter por longo prazo, mas ele não pensa a economia produtiva de longo prazo. Ele só pensa no tempo do CEO dentro da empresa. O tempo do CEO da empresa é 3 anos. Daqui a 3 anos ele será descartado mesmo, não importa que empresa seja. Neste período, agora sim, a política econômica do Brasil, ela tem que ser a mesma para os dois, tanto para o bancão quanto para o banquinho. E qual é essa política? Essa política tem que ser de juros extorsivos. Que o Banco Central seja refém, ande aqui a cavalo do cavaleiro, que é o sistema financeiro inteiro, bancões e banquinhos. Então, de algum modo, sempre interessa para esta fração tradicional do sistema financeiro, é a fração nova, que haja um governo que seja totalmente vassalo dele. Por isso, na minha leitura, querido Leonardo, até o bancão prefere qualquer pessoa contra o Lula. E, tendo que aceitar o Lula, é sempre um Lula amarrado, é sempre um Lula que se ponha sem condições, vassalo, de tal modo que pode ganhar uma eleição. O Banco Central tem que ser tirado da possibilidade de governo e qualquer ação de Banco Central, não importa quem seja o presidente do Banco Central, será sempre o interesse do mercado financeiro, que são juros na altura e, portanto, produção industrial nacional para baixo, de tal modo que qualquer governo que se ponha a partir daí não consegue fazer a máquina econômica girar totalmente, porque não dá para fazer a industrialização esquecendo o mercado financeiro. Vejamos nós, talvez um dos mais brilhantes presidentes de Banco Central que nós tenhamos é o Aloysio Mercadante, da história do Banco Central. Brilhantes. O Leonardo pode dizer, inclusive, a importância de Aloysio Mercadante no Banco Central. Só que o Banco Central, por si só, não faz o verão. Por quê? Porque não adianta aqui ter belíssimas políticas estratégicas para a industrialização se eu, tendo dinheiro e aplicando na industrialização, ganho X e simplesmente deixando no banco, ganho 2 ou 3X. Não tem
política de investimento industrial que convença um ser humano a tirar de lá, onde está guardado, não precisa fazer movimento nenhum, não precisa gastar um suor para aplicar em alguma coisa industrial. Não, é interessante. Só fazendo uma correção que você falou Banco Central, BNDES, né? Só para ajustar. BNDES. Desculpa. E é interessante, porque o empresário aplica o capital dele nos juros do Banco Central e quando vai investir, investe não com capital próprio, mas com o dinheiro do BNDES, né? Só para esclarecer o comentário aqui da Roberta, ela falou, só a nossa produção de gado e soja para alimentar a China é o custo ambiental, ela é quase 100% destruidora e mineração para baterias, etc. Então, aqui é interessante, porque aqui na divisão internacional do trabalho, o Brasil pega as atividades mais poluidoras e a China faz a transição ecológica, né? Curioso. A Isabel Pereira está dizendo, Alisson Mascaro, como sempre, com uma didática impecável, impossível não aprender. Alisson, se você me permite, agora eu queria fazer uma pergunta delicada e espero que você não leve a mal o que eu vou trazer, né? Porque o ataque ao Flávio, não digo ataque, na verdade, a crítica ao Flávio Bolsonaro, a grande denúncia que enfraquece ou inviabiliza o Flávio Bolsonaro, partiu de um site de notícias dos Estados Unidos, que é o The Intercept, né? Que, inegavelmente, fez uma matéria que é uma matéria de grande impacto, né? O áudio dele com o Daniel Vorcaro pedindo lá 61 milhões para mandar para o fundo que ia administrar o suposto filme lá sobre o Jair Bolsonaro, né? Mandou para o Eduardo Bolsonaro, parece que compraram casa no Texas, etc. e tal, né? Bom, esse veículo de comunicação é o mesmo veículo que cometeu um crime de imprensa, um delito contra você, contra a sua pessoa naquela perseguição que a gente denunciou aqui várias vezes, né? Então, separando as coisas, quer dizer, agora eles, entre aspas, prestam serviço ao Brasil com essa grande matéria contra o Flávio Bolsonaro. Meses atrás, eles cometeram um delito contra um dos maiores intelectuais brasileiros. Será que a gente estava... E você, sempre que trazia citava o Intercept, você falava assim, bom, esse é um veículo do imperialismo. Será que a gente está vendo aqui uma guerra de imperialismo contra imperialismo e o Brasil sendo palco disso? Por exemplo, o imperialismo Partido Democrata contra o imperialismo Partido Republicano. O que está acontecendo? Como é que você avalia o fato de o Intercept ser o portador dessa boa reportagem sobre Flávio Bolsonaro? Eu tomo aqui, querido Leonardo, 3 exemplos desta política jornalística, que é a política do imperialismo. 2 administrações de omissões e um modo de produção, portanto, um modo ativo de destruição. O modo ativo de destruição é o meu caso. Então, lá produz-se por anos a fio uma série de atentados de perseguição com haters que eram sabidos pelos jornalistas de The Intercept, órgão do imperialismo, ignoraram, não quiseram saber quem estava pesquisando. Pessoas declararam, inclusive, em depoimentos lavrados, que recebiam mensagens para que depusessem e The Intercept ignorou isso. Eu, intelectual, crítico, de um país que tem um peso no terceiro mundo, no sul global, que é o Brasil, então era preciso destruir a minha imagem. Então, nesse caso, foi uma ação muito concreta. Nos casos Lava Jato e Flávio Bolsonaro, é exatamente a guarda da omissão. Nos 2 casos. Então, eu estou contando 3 casos. Nesses 2 casos é a guarda da omissão. Por quê? Porque dá o tiro que o imperialismo quer contra uma fração política do Brasil em favor de outra. No caso, Lula. Só que todos os arquivos que falam de Sérgio Moro e a sua relação, Sérgio Moro e Dallagnol, com o imperialismo estadunidense não vêm à tona. Até hoje. Então, eu creio que o próprio Leonardo pode me lembrar a esse respeito, tem muito material da Vaza Jato que não veio à tona, não foi isso, Leonardo? Enfim. Muita gente fala isso, né? Muita gente fala isso, que foi um vazamento seletivo, né? Exatamente. Isso, enfim. Então, não se tem. Parece que o Sérgio Moro inventou com o Dallagnol a Lava Jato. E cadê toda a articulação disso? Não se mostra. Então, foi muito pontual. Então, também agora mostrou lá, puxou um fio da galinha, uma perna da galinha, saiu lá. Cadê a galinha inteira? Então será no ritmo para a reorganização do campo político do imperialismo do Brasil. Já é suficiente para dar um tiro no Flávio Bolsonaro. Ele terá tempo de se reorganizar
ou então a direita brasileira ela se põe com outro nome, ela se reorganiza com outro nome. Então já foi o tiro de aviso. De último momento, se eventualmente ele sangrar, aí taca uma bomba inteira de informações, acabou, vem outro. Se não, tacou a bomba e eventualmente tacar a bomba no mês de... Foi maio que veio essa informação, não foi? Não faz um mês, é isso? Por aí, acho que poucas semanas, 2, 3 semanas. Tacar a bomba no mês de maio é exatamente inocular o veneno que vira vacina. Por quê? Porque se em maio para junho ele consegue uma linha de argumentação, ou então tira o assunto da frente, como já tem sido feito, que agora é PIX, agora é PCC, é Comando Vermelho, etc. As pessoas esqueceram de toda essa estrutura de consórcio com Vorcar e Banco Master. Então, antes de sofrer isso em setembro ou outubro, na véspera da eleição, sofre em maio. Porque a partir de agora, imagina o que seria em agosto alguém retomar o assunto dizendo, então, temos que lembrar do mês de maio, que teve o filme do Dark Horse, qualquer coisa assim. Ainda vem no assunto de filme, não vem no assunto de dinheiro diretamente transacionado de um lado para o outro. Então, já inoculou antes a solução. É impressionante o quanto nessa administração das informações já blinda, no tempo em que é possível já sofrer o problema, já sofre antes e depois, então, está livre para que, se preciso for, o capital montar nesse cavalo chamado Flávio Bolsonaro, já passou pelas crises mais graves. A partir de agora, tudo... Só para dizermos aqui, não foi já o caso das joias do mundo árabe lá que o Bolsonaro recebeu, que foi um escândalo. Só que é tanto escândalo em cima de escândalo que o pessoal já esqueceu. Então esse aí, não duvidem que daqui 2 meses se esqueça de toda a transação com o Vorcaro. Daqui 2 meses ninguém lembra que é Vorcaro. Então, de algum modo, essa administração imperialista do que o Brasil deve saber é uma desgraça imperialista de certas frações do capital. Provavelmente são as frações mais ligadas ao Partido Democrata, porque as do Partido Republicano operam, via de regra, com outros agentes, operam com outra dimensão, e parece que o Intercept tem uma história de buscar atirar em gente que poderia parecer mais próxima do Partido Republicano. Então, é briga de imperialismo contra imperialismo. É muito interessante. Isso é o que o Pepe Escobar, até a Roberta Graff lembrou, né? É o conceito da dominação de espectro total. Você domina pela direita, domina pela esquerda, domina pelo centro, mas o que importa é dominar, né? Essa é a questão. É isso. A Regina está dizendo aqui, perfeito, Alisson tal. Obrigado aqui ao Itair Carlos pelo comentário também. E o Física e Matemática fala, um escândalo sempre encobre o outro. O que chamou muito a minha atenção, Alisson, isso foi feito por uma postagem do Lauro Jardim no Globo, e depois um vídeo do Lauro Jardim também, dizendo o seguinte, olha, entenda por que Flávio Bolsonaro voltou a ser o candidato preferencial dos empresários, né? Mesmo depois do caso Bolsomaster, né? E tem saído matérias assim, que chegam a ser cômicas, né? Dizendo assim, não, os setores do capital financeiro, da classe dominante, disseram que nessa eleição elas vão baixar o sarrafo ético. Não precisa ter muita ética, não. É só um pouquinho que já vale, porque no fundo, quer dizer, a classe dominante sempre vai escolher o anti-Lula. E essa semana também teve um outro fato marcante, que foi a desmoralização final do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, né? Ambos apareceram ao lado do Flávio Bolsonaro, que é uma figura envolvida no escândalo Bolsomaster, envolvida com crime organizado, e quando eles foram questionados sobre cadê os 61 milhões, aí vieram com aquela velha ladainha, e o mensalão, e o petrolão, e isso e aquilo, quer dizer, final melancólico de Moro e Dallagnol, né? Então, o que mostra, Alisson, que para a classe dominante, para o capital financeiro, para as elites, essa palavra ética não tem significado nenhum, né? Ética, moral, etc. Enfim, queria que você fizesse uma reflexão a respeito disso, né? E aí, querido Leonardo, veja que todos nós sofremos muito. Vai um abraço para o Dr. Glauco Santos, um abraço especial. Todos nós sofremos em 2016, 17, 18 e a partir daí, enfim, Temer e Bolsonaro, com essa campanha midiática que se fez em favor da ética, porque o governo Dilma isso e aquilo, porque os governos Lula também faltava ética, aí vinha o duto do petrolão e coisas mais. Essa mesma gente que destruiu os governos Lula e Dilma é a gente que agora fala que não precisa de ética. É a direita.
Então, isto para nos ensinar que esse discurso desgraçado desses agentes também de Partido Democrata, que é igualzinho ao Partido Republicano, só que vem com um discursinho de ética. Ah, nós aqui estamos lutando para que nos Estados Unidos haja uma certa... O imperialismo bonzinho, né? O imperialismo bonzinho enfim, contra o imperialismo malvado. É uma desgraça. Cadê o arquivo inteiro do Flávio Bolsonaro para já ter um alinhamento político decisivo no Brasil? Não sai. Enfim, é um controle do capital. Agora será quando os Estados Unidos quiserem que eles tacam mais uma informação. Ou seja, é administrado pelos Estados Unidos como vai a pauta política do Brasil. Isso é uma tragédia. Enfim, efetivamente. E toda pessoa que se põe como referência ou símbolo ou intelectual crítico será destruído. Sempre é assim. Enfim, sempre foi do mesmo modo. Os Estados Unidos bancaram Hannah Arendt para ser a anti-Sartre. E, enfim, era uma campanha para a destruição do Sartre, da Simone de Beauvoir e tantos outros mais. Então, todo esse conjunto de coisas, eu estou dizendo aqui, nos leva a perceber que há um impasse enorme. E se o Leonardo me permite, eu quero aproveitar a lembrança... Não, você falou disso, eu me lembrei, né? Tem uma tese que eu sempre especulo, né? Se a rebelião de maio de 68, né, da esquerda francesa, porque todos são alinhados, todos se tornaram depois alinhados ao imperialismo, né, não foi colocada justamente para confrontar o nacionalismo do general de Gaulle, né? Quer dizer, então é isso, quer dizer, o que importa é combater os interesses nacionais dos não vai países. prosperar nenhum. Por isso que China tem um movimento nacionalista que fez uma revolução há tantos anos, há tantas décadas, e ela consegue escapar. Mas o resto não escapa, porque está na garra do capital. Só a revolução salva, pelo que você está dizendo, né? Só a revolução. É isso. Enfim, como é que o Irã se salva? Enfim, tendo um instrumento armado, nacionalista. Enfim, senão não consegue. Enfim, tem que ter um povo coeso. É uma revolução que organiza isso. Agora, eu quero aproveitar a nossa querida Roberta Graff, e vai um abraço para ela também, que nos enviou mensagem agora há pouco. Eu quero aproveitar mais uma análise sobre as frações de classe para chegar às questões políticas que o nosso querido Leonardo nos trouxe. Eu não sei se o Leonardo tem de cabeça essa informação, o quanto é a renda, o faturamento anual do PIB brasileiro que corresponda ao que se chama de agro, enfim, ao mundo agro, e o quanto é do mercado financeiro. Eu não sei se o Leonardo tem essa lembrança, ou pelo menos porcentagens da economia nacional de um ou de outro. Enfim, se puder, inclusive, nos dar daqui a pouco essa informação, é importante. Por quê? Porque, teoricamente, um país desindustrializado como é o Brasil, que já teve indústria e não tem mais, ele está vivendo hoje de mercado financeiro, de agro e destas questões que são de exploração mineral, petróleo, Vale do Rio Doce, enfim, ferro, outras coisas mais. Então, estas proporções são muito enfim, impressionantes, porque decaiu aquilo que seria um mercado interno industrial, e o mercado de serviços ele não tem uma organização tal que ele seja a força preponderante no país. O que estou dizendo aqui é que esta tração da economia brasileira pelo capital financeiro, que é consorciado com os Estados Unidos, até hoje tem o agro junto consigo. Mas bem lembrou a Roberta Graff que o agro tem uma peculiaridade. Qual é? Ele produz para vender para a China. Ele não produz para vender para os Estados Unidos. É residual a venda para os Estados Unidos. O agro é um caso muito interessante, Alisson, porque o agro, na verdade, ele tem várias empresas americanas por trás e europeias de sementes, disso, daquilo. Algumas, eu até descobri, eu achava que era europeia até recentemente, que era a Syngenta. A Syngenta foi comprada por chineses. Mas o Brasil é o território, vamos dizer assim, onde o grande capital internacional produz e exporta para os grandes mercados, né? Quer dizer, então, gera alguma riqueza no Brasil, obviamente, senão a gente não teria os barões do agro e tal, mas muitos vão morar em Miami, nos Estados Unidos, fazem suas casas lá. Eles têm uma questão do agro também, quer dizer, eles trabalham sempre por uma moeda mais desvalorizada, que é o que facilita as exportações, mas é isso, que a grande parte da riqueza é gerada por grandes multinacionais. Mas eu queria trazer uma informação, porque você perguntou no começo, eu não posso deixar de trazer, olha. Quem controla a Visa, né? A Visa, então, ela é uma empresa transacionada publicamente no mercado de capitais e os maiores acionistas são BlackRock e Vanguard Group, né? Ou seja, grandes fundos financeiros internacionais. Quem controla a Mastercard?
A Mastercard também é uma empresa negociada nos mercados de capitais e os seus maiores acionistas, curiosamente, também são Vanguard Group e BlackRock, os mesmos, né? Então, são concorrentes que têm os mesmos acionistas do capital financeiro. É muito louco esse capitalismo, né? Quer dizer, aí você vai ver quem controla a BlackRock, quem controla esse fundo Vanguard, né? Quer dizer, também é o grande mistério, né? Quer dizer, isso pode levar até a discussão, né, sobre petrodólar, sionismo, as guerras e tal, tudo isso que está colocado. Mas, enfim, é uma longa discussão. Deixa eu só ler o comentário do Glauco. Ele está dizendo, na minha avaliação, o Intercept é um órgão da esquerda liberal com afinidades com o Partido Democrata, como disse o Atush, né? A Juliana Paula Magalhães, Alisson entregando sofisticada análise da imprensa imperialista enquanto aparelho ideológico do capital, bem como acerca das frações capitalistas, temas fundamentais. E o Física e Matemática, que é o nosso telespectador, que às vezes tem a visão mais clara e mais radical, ele está dizendo, sabe quais os países conseguiram superar todos os seus problemas? Aqueles que fizeram revolução. E são pouquíssimos, né, os países, né, que, na verdade, fizeram revolução, mas também tiveram capacidade de dissuasão, né? Estamos falando basicamente da China, né? Nem o Irã conseguiu resolver todos os seus problemas, né? A China conseguiu, né? Por enquanto, né? Mas, enfim. Mas, Alisson, eu queria só para a gente fechar, que o tempo está correndo aqui, colocar um tema. Então, o Brasil pode estar sendo palco de uma disputa entre frações do capital financeiro estadunidense, o capital, vamos dizer assim, mais pró-democratas e o capital mais pró-republicanos, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil é palco também da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, né? Porque o Marco Rubio, que é a pessoa ligada a esse novo embaixador aqui nos Estados Unidos, ele fala, quer dizer, o objetivo é dominar a América Latina para depois, e os grandes inimigos são Rússia e China, né? Então, aí a gente volta ao início da conversa, que é o tema da geopolítica, né? Só que aí, querido Leonardo, é o fato de que nós precisamos jogar a partir do campo que temos, com os jogadores que temos e com a bola que temos, sendo que o juiz é inimigo. O que nos resta nesse quadro? O mercado financeiro inteiro é uma espécie de representante dos Estados Unidos e do imperialismo aqui. Embora esta fração, eu diria, arrivista, esses worcaros da vida, possam representar uma divergência de curto prazo. Só que no fundamental é sempre explorar financeiramente o país. Agro, com isso eu concluo essa parte para concluir também a nossa reflexão. O agro é grudado no mercado financeiro. Só que este grudado é grudado por conveniência. E aí vai uma questão mais importante. Observemos nós que na hora H, o agro no Brasil não manda na grande política. Tanto assim que estes representantes imediatos do agro, que poderiam ser seus candidatos, Ronaldo Caiado e coisas mais, não decolam. Por quê? Porque efetivamente a economia brasileira, ela tem, volto mais uma vez a usar o exemplo, na jugular, o mercado financeiro não é o agro. Então, é muito possível que, em médio prazo, o agro brasileiro, por ser esse setor que é meio controlado pelos Estados Unidos, meio controlado pela Europa, meio controlado pelo Brasil, meio controlado pela China, então ele não é controlado por nenhum setor decisivo por conta própria, ele pode ser exatamente, ele tem muito potencial de ser, em 10, 15 anos, não importa quanto tempo, ele tem muito potencial de ser o que foram as construtoras do Brasil. Porque as grandes construtoras do Brasil também eram coisas assim, eram nacionais, faziam serviço no exterior, eram relativamente ligadas ao mercado internacional capitalista, mas eram produto brazuca, de tal modo que elas sofreram um strike. Sérgio Moro fez isso. Então, não é de se espantar que, em médio prazo, aconteça com o agro, o que aconteceu com o Odebrecht e grandes construtoras do Brasil. Isso que você está falando, eu quero só dizer o seguinte, quer dizer, aquele que eu considero talvez o maior criminalista brasileiro, que é o José Roberto Batoc, foi quem primeiro alertou sobre os riscos de uma lava-jato no Brasil, muito tempo atrás, quando no Paraná começou a existir uma espécie de... Quando começaram as delações premiadas no Paraná. Eu estou falando de 95, 96, muito... Não, 2004, 2005, 2006, né? Muito antes de Lava Jato, que aconteceu em 2014, né? E há uns 6 anos, ele falou, olha, pode anotar aí, depois da Lava Jato vai vir a Lava Agro, né? E ele também falava que depois da Lava Agro, ele não falou isso,
mas ele mencionou... eu comecei a pensar se agora, com esse negócio de Comando Vermelho, terrorista, tal, parará, PCC, se eles não estão preparando também uma lava-bancos, né? Porque, olha só, tudo bem, você falou, no México, os bancos são controlados por bancos estadunidenses. Se os bancos brasileiros forem fragilizados porque fazem negócios com, entre aspas, PCC e tal, é uma boa oportunidade para botar essas instituições sob o domínio direto, né? Sair do que você chamou de simbiose para um controle direto. Então, eu acho que é bom que essa classe dominante brasileira abra os olhos, né? Olhem para o que aconteceu com a engenharia. Agora, eu tenho 2 minutos e eu vou acabar esses 2 minutos lembrando uma questão. Se vier um bombardeio geopolítico do imperialismo estadunidense contra o PIX, os bancos, os bancões do Brasil, todos se curvam perante os Estados Unidos, porque o PIX nem incomoda totalmente os bancos, mas os bancos não ganham com isso, os bancos do Brasil. Então, é melhor perder o PIX e continuar no sistema de exploração estadunidense. Só que aí é um grande ato nacionalista do país se o governo puder, por exemplo, retirar a Caixa Federal do sistema internacional de crédito. Eu estou dizendo literalmente isso. E concentrar o PIX na Caixa Federal, porque eventualmente o Banco do Brasil ele não consiga fazer. Se faz o país girar em torno da Caixa Federal, a economia doméstica girar em torno da Caixa Federal, este problema que aconteceu no México, que é perder os bancos nacionais para bancos estrangeiros, o Brasil já aponta o caminho. Se vier uma lava-jato, qualquer desgraça dessa, para a destruição dos bancos do Brasil, a solução não é vender os bancos, porque os banqueiros vendem para qualquer um pagar mais. Você deu a solução, você vai ter 200 milhões de brasileiros com conta na Caixa Econômica Federal, ou no Banco do Brasil. Esta pauta que eu estou dando hoje, eu não ouvi ninguém ainda falar. Eu estou dando aqui de primeira mão para o querido Leonardo, para os queridos e queridos da TV 247. Se vier uma vaza-jato, lava-jato, não importa o quê, enfim, nesses órgãos de imprensa desgraçados do imperialismo, vierem contra os bancos do Brasil vão se vender para quem pagar mais. Não tenho dúvida. A burguesia financeira do Brasil vai se entregar para qualquer banco dos Estados Unidos ou da Europa ou de qualquer lugar que pagar mais. Antes que isso aconteça, a experiência é a Caixa Federal, porque ela está efetivamente mais apartada do sistema financeiro global do que o Banco do Brasil. Então a Caixa Federal não tem uma agência em qualquer lugar do exterior, ficará assim, tudo nacional, não tem sócios privados, é 100% nacional, e qualquer banco do Brasil que for quebrado por uma lava-jato dos Estados Unidos, o governo do Brasil compra o banco, de tal modo que será, então, um Brasil inteiro de Caixa Federal, e o segundo banco do Brasil será o Banco do Brasil. Então, tem 2 bancos. Não é assim a BlackRock e a outra aí com a Visa e Mastercard? Você escolhe a Visa ou Mastercard. Quem é o dono de um e do outro? Os 2. Então, como é que serão os bancos do Brasil? Tem a Caixa Federal. Ah, mas eu gosto de viajar para o exterior, preciso do sistema SWIFT de crédito, preciso de cartão internacional. Então, você vai para o Banco do Brasil, que aí o Banco do Brasil tem cartão do exterior. Agora, se você vive só no Brasil, etc e tal, você circula com Caixa Federal, toda agência de banco privado do Brasil será comprado pela Caixa Federal, então tira a cor desses outros banquinhos, põe tudo azul clarinho e assim fica um céu. Muito bom. A Isabel Perides mandou um coração aqui, a Rosa Amélia diz assim, ó, dá essa ideia para o Lula, Alisson Mascaro. Nosso tempo chegou ao fim, mas foi realmente muito bom falar com você, muito interessante nesse contexto, e foi uma análise aí estrutural dos problemas. Alisson, espero reencontrá-lo brevemente aí e a gente vai se falando. Um grande abraço a você. Muito obrigado, querido Leonardo. Um abraço e abraço a todas e todos. Valeu, muito bom. Trazendo então aqui a Daiane.